Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir. Nós vamos agora falar sobre um assunto extremamente importante, porque na última aula eu comentei com vocês o que é o espaço urbano, né? O que é um município, o que é uma cidade. E naquela oportunidade eu falei para vocês que o município precisa, a cidade e o município precisa de administração. Então o que acontece? Nós vamos falar agora sobre dois instrumentos importantes para a administração das cidades brasileiras. Os dois instrumentos são o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o Estatuto da Cidade. Pois bem, pessoal, o Estatuto da Cidade é a Lei 10.257 de 2001. O que esse estatuto coloca? É uma lei federal, né? Essa lei federal é popularmente chamada de Estatuto da Cidade. Na verdade, ela foi criada para regulamentar artigos 182 e 183 da Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada em 1988. Veja, é muito importante. Ela é importante porque ela trata de políticas de desenvolvimento urbano e, sobretudo, a função social da propriedade urbana. Isso é muito importante, gente, porque a cidade é um espaço do capitalismo. Então, nós temos que entender que toda propriedade urbana, ela também tem que cumprir uma função social. E o que é uma função social de uma propriedade? É a seguinte concepção, pessoal, olha que interessante. A gente sempre tem a ideia de que quando a gente compra uma coisa, a gente comprou e pagou, aquilo é nosso e a gente faz o que quiser com aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno e esse terreno é no centro de uma cidade, como eu comprei, paguei, né? Eu não tenho responsabilidade, eu faço daquilo que eu quiser. Mas eu posso estar prejudicando a sociedade. Por exemplo, se eu não limpar o meu terreno pode juntar insetos, pode ser uma área de foco de proliferação, por exemplo, né, do mosquito da dengue, né? Pode ser uma área onde pessoas mal intencionadas, criminosos, utilizam o espaço, por exemplo, como a gente vê muito, para o uso de drogas, para a prática de crimes, né? E, sobretudo, a gente não está contribuindo, né? Se eu não invisto numa propriedade que eu adquiro, eu não estou contribuindo para a economia da cidade. Então, veja que interessante. Se eu adquiro qualquer imóvel urbano, eu tenho por obrigação de fazer esse imóvel produzir e gerar emprego, comodidade e renda. Primeiro para minha família, para mim que sou dono, mas também para toda a sociedade. Isso é a função social do espaço urbano, ou seja, como nós vamos usar de forma democrática ou de forma justa aquilo que a gente adquire, né, nas propriedades urbanas. Então, essa lei vai ser muito importante porque ela muda o foco da administração, né, das cidades brasileiras. Então, o Estatuto da Cidade ele é extremamente importante porque ele estabelece regras gerais de administração e organização do espaço urbano, né? E, sobretudo, é a garantia de que os prefeitos, né, vão ser obrigados a investir em melhorias na infraestrutura urbana das cidades, de uma forma mais democrática que atenda a todos. Então, essa é a importância principal do Estatuto da Cidade, né? Regras gerais sobre administração e organização e garantir que os prefeitos se sintam obrigados a melhorar a infraestrutura urbana. O que é infraestrutura urbana? Melhorar o saneamento básico, melhorar a iluminação pública, a coleta de lixo, né? Melhorar o transporte público. Então, tudo isso passou a ser obrigação do gestor municipal, ou seja, do prefeito, juntamente com os vereadores, porque, como vimos na aula anterior, né, o poder público municipal envolve o executivo, representado pelo prefeito, e a Câmara de Vereadores, né, que vai elaborar leis e fiscalizar os atos do prefeito. Pois bem, essa lei ela tem alguns princípios importantes. O que são princípios? São
vamos dizer assim, elementos importantes para você aplicar essa lei. Então, os princípios básicos, né, da lei do Estatuto da Cidade, o primeiro princípio, promover o desenvolvimento urbano. O que significa isso? Os prefeitos são obrigados, juntamente com a sociedade, a promover mudanças e desenvolvimento na área de transporte, saneamento, educação, moradia e saúde, principalmente. Qual que é o outro princípio básico, né? É defender a função social do espaço urbano. O que significa função social? As pessoas têm que se ver atendidas no espaço urbano. Portanto, os prefeitos e a gestão municipal têm a obrigação de garantir a todos e todas de um espaço urbano, moradia e qualidade de vida para todos. Não é só para o pessoal do centro, não é só para o pessoal mais rico, mas para todos dentro do espaço urbano. O terceiro princípio básico que a lei coloca é o combate à especulação imobiliária. O que significa especulação imobiliária? Especulação imobiliária é quando as pessoas adquirem imóveis urbanos, né, lotes, terrenos na área urbana e acabam não investindo, esperando esses terrenos se valorizarem. Então, por exemplo, eu adquiro um lote no centro de uma cidade, por exemplo, por R$500 mil. Eu espero toda a infraestrutura dali 3, 4, 5 anos, 10, 20, 40 anos, esse imóvel passa a ser valorizado. Ou seja, eu comprei por 500 mil, vou vender por 2 milhões, por exemplo, o terreno. E isso não é bom, sabe por quê? Porque você, durante esse período todo, você não produziu nem para você e nem para a sociedade. Você não contribuiu com a qualidade de vida das pessoas. Aquele imóvel ficou ali abandonado, né? Inclusive sendo motivo ou causa para vários transtornos na vida urbana. Então, o terceiro princípio básico é esse: combater a especulação imobiliária. Quem tem imóvel tem que colocar o imóvel para produzir. Quarto princípio seria aumentar a participação da sociedade na administração municipal. Ou seja, as pessoas têm que opinar e decidir o que é melhor para a cidade. Então, essa lei ela coloca o cidadão, ou seja, as pessoas que moram, né, num determinado espaço urbano, têm o direito de ter mecanismos para serem ouvidos, seja na Câmara de Vereadores, seja na Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Saneamento, não interessa. A população tem o direito de ser ouvida, né? Mas talvez, pessoal, agora vamos mudar um pouquinho o assunto. Essa lei, ela traz uma novidade. Ela obriga as cidades que tiverem acima de 20 mil habitantes, todas elas são obrigadas a ter um plano chamado de plano diretor. Então vamos agora aprender o que é o plano diretor, né? Então fica assim para você entender. O Estatuto da Cidade, né? Ele obriga que cidades que têm acima de 20 mil habitantes sejam obrigatórias a ter o plano diretor. Por que isso é importante? Porque uma série de recursos que vêm do governo do estado, dos governos federais, eles só chegam se estiverem contemplados neste plano diretor, né? E como se elabora esse plano diretor? Ele é elaborado com a participação ampla da sociedade, geralmente através de audiências chamadas de audiências públicas. Então, a prefeitura, de 10 em 10 anos, ela tem que reunir durante um longo período, né, promovendo algumas ações para que a população decida e organiza o que fazer dentro de determinado espaço, tá? Ou seja, vamos priorizar a educação em que aspecto? Qual é o projeto de transporte urbano, por exemplo? Então, nós temos todas essas participações e essas reuniões, elas são realizadas no bairro, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. Chama-se audiências públicas para a construção do plano diretor. Depois que essas sugestões de toda a sociedade elas são coletadas e são registradas em atas específicas,
tudo isso vai para a Câmara de Vereadores. E aí os vereadores têm um prazo para discutir, inclusive pode chamar novas audiências os vereadores, ouvir novamente a sociedade, e a partir daí os vereadores vão elaborar uma lei, né? E aí eles vão aprovar essa lei, que é a chamada Lei do Plano Diretor. Esse plano diretor, então, a partir de agora, qualquer prefeito que entrar durante 10 anos vai ter que ter suas ações pautadas, em primeiro lugar, nas metas e objetivos estabelecidos no plano diretor. Veja, bem, gente, o plano diretor, primeira coisa, ele tem um documento que é chamado de zoneamento urbano. O que é o zoneamento urbano? É onde se estabelece as regras do que pode e o que não pode em cada área da cidade. Olha que interessante. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar que tem determinadas cidades, se eu quero abrir, por exemplo, sei lá, eu quero abrir uma boate, né? Tem determinados bairros da cidade que eu não posso abrir esse tipo de estabelecimento. Por que eu não posso abrir esse tipo de estabelecimento? Porque o zoneamento urbano pode ser que proíba esse tipo de estabelecimento ali. Então, por isso que toda cidade tem uma área onde ficam os bancos, tem uma área onde vai ficar o comércio, o varejista, tem a área onde vai... Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, de acordo com o zoneamento urbano, a ocupação do solo urbano é feita. Isso é muito importante. Então, isso chama-se zoneamento urbano. Outra questão importante que tem no plano diretor é a proposta para combater os problemas de trânsito e as regras de mobilidade urbana. Por exemplo, a construção de ciclofaixas, a construção de ciclovias, né? As redes de ônibus que tem que ter na cidade, as linhas de ônibus, melhor dizendo, né? Então, priorizar as características locais. Vamos pegar uma cidade como Cáceres, que tem na bicicleta como um dos elementos que se destaca na nossa cultura e no nosso dia a dia. Portanto, o plano diretor de Cáceres contempla as bicicletas, né? Tanto é verdade que você pode observar que as avenidas que foram criadas depois, elas têm que ter espaços para os ciclistas. Isso depois de quê? De 2001, não é verdade? Estimular, outra questão, combater a especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? É você comprar um terreno e ficar esperando ele se valorizar para depois você revendê-lo, né? Você vendê-lo e passar para frente, lucrar sem trabalhar. Na verdade é isso. O especulador, ele lucra sem trabalhar. Ele compra o terreno, cerca o terreno e fica lá aquele terreno, aquele matagal, né? E dali 20 anos ele vende. Então ele não trabalhou nada, ele não produziu nada, não gerou emprego para a cidade e de repente lucra sem trabalhar. Na verdade é essa, né? Então o plano diretor combate isso, ele é contra essa visão de que eu comprei, eu faço o que eu quero. Se eu quiser construir, eu construo. Se eu não quiser, eu não construo. Se eu quiser fazer calçada, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Não é bem assim. Então, estimular o aumento, né, da oferta de terrenos e outros imóveis urbanos para combater a especulação imobiliária. E o plano diretor também, ele tem uma técnica extremamente importante, que é o chamado adensamento urbano. O adensamento urbano é priorizar a verticalização, a construção de prédios e não a abertura de novos bairros. Sabe por quê? Por questões ambientais. Quanto mais uma cidade cresce horizontalmente, o que é crescer horizontalmente? É quando a gente fala crescer horizontalmente quando a cidade cresce criando novos bairros. Isso vai agredindo o meio ambiente, encarecendo o custo de vida, porque as pessoas têm que circular grandes distâncias. Qual é a prioridade? Né? Onde já está ocupado, a gente continuar ocupando, ou seja, construir prédios ao invés de novos bairros. Isso é extremamente importante. Então, o plano diretor também prioriza o adensamento urbano como estratégia de ocupação do espaço urbano. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, entre, né, na internet e pesquise, né, o plano diretor de seu município, de sua cidade, na verdade. Tá certo? Segue o resumo aí para vocês memorizar um pouco mais. E à medida que desejarem, vocês podem parar o vídeo, né,
para fazer a leitura com mais tranquilidade. Um abraço e até a próxima.